Salve meus amigos bicolores, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, é o seguinte, vamos começar falando aqui da confirmação dos jogos do Paysandu que será no estádio da Curuzu, né? A diretoria que tirou os jogos do Paysandu da Curuzu para jogar no Mangueirão com medo da torcida, mas com a chegada do Márcio Fernandes, ele exigiu, para falar a verdade, para tirar os jogos do Mangueirão para jogar na Curuzu. Tá? Então está confirmado, Novo Horizontino e Paysandu será no estádio da Curuzu. Tá? O único jogo do Paysandu com mandante que não será no estádio da Curuzu será no clássico Repá contra o nosso pequeno rival, a Cadela de Peruca. Então está confirmado também. O jogo que seria domingo, saiu de domingo, foi para segunda-feira, mas a CBF confirmou que o jogo será terça-feira às 7h30 da noite no estádio do Mangueirão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, o clássico Repá será no Mangueirão, tá? Se fosse por mim, tá? Se fosse por mim, eu não jogaria no Mangueirão esse clássico Repá. Eu jogaria para Curuzu. Ah, mas teve um acordo entre os clubes. Dane-se, cara, dane-se. O mandante é o Paysandu, né? Se a Cadela de Peruca não quis jogar o primeiro turno do Brasileiro naquele cemitério deles, problema deles, cara. Tá? O Paysandu não tem nada a ver com isso. Tá? Mas se a diretoria do Paysandu quisesse colocar o jogo para Curuzu, ele poderia, porque ele é o mandante desse jogo contra a Cadela de Peruca. Então seria mais 3 pontos aí para o Paysandu conquistar, já que o Paysandu precisa muito de pontos e contra a Cadela de Peruca não seria diferente, tá? Então tá confirmado, o jogo não será na Curuzu, será no estádio do Mangueirão, dia 14 do mês que vem, terça-feira, às 7h30 da noite, no estádio do Mangueirão. Mas antes de continuar com o vídeo, galera, eu peço para você já deixar aquele like no vídeo, tá? Se inscreva no canal e acompanhe tudo que acontece nos bastidores do maior do norte e centro-oeste do Brasil, tá bom? Também, galera, verifica se tá ativo aquele sininho da notificação, porque toda vez que eu mandar um vídeo aqui no YouTube, o YouTube vai te notificar, tá bom? Então, se aparecer também aquele botão de hypar, aperta no botão de hypar para o YouTube entregar o nosso vídeo para mais torcedores do Paysandu, beleza? Também recadinho da TV digital, se você ainda não tem a TV digital na sua casa, então não perca tempo, assim agora mesmo por apenas R$ 24,90 por mês. Ó, só não esqueça de pedir seu teste grátis antes de assinar, beleza? Vamos falar agora aqui do novo reforço do Paysandu, Gustavo Nicola, jogador que estava vestindo a camisa do CSA de Alagoas no Campeonato Brasileiro da Série C. Bom, o Gustavo Nicolas, será que é aquele camisa 10 que o Paysandu está buscando no mercado e finalmente contratou o camisa 10? Bom, galera, vou contar mais detalhes para vocês agora neste vídeo. É o seguinte, galera, o Gustavo Nicolas chegou no time do CSA ano passado, em 2024, onde ele disputou 10 jogos, onde ele não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assistência. Já na temporada 2025, ele fez 44 jogos, onde ele marcou um gol e deu 2 assistências nessa temporada de 2025, vestindo a camisa do time do CSA. E buscando mais informações sobre o jogador, se ele era odiado, se ele era querido pelos torcedores do time do CSA, e eu vi que os torcedores do CSA gostavam muito do Gustavo Nicola. Então é um jogador que tem identificação com o torcedor do time do CSA. Tá? Mas a gente não pode se basear do jogador Nicola vestindo a camisa do CSA. Por quê? Porque o CSA está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Tá? Quem lembra do André Lima, que também estava em um time da Série C esse ano, era ídolo lá no time do Confiança, mas chegou aqui, foi uma decepção. Então, torcedor, vou logo falando, não se iludam com essas contratações de Série C. Tá? Até o momento, nenhuma contratação que veio da Série C deu certo no time do Paysandu nessa temporada. Tá? Então, Gustavo Nicola pode ser um bom jogador? Pode. Tá? Mas será que ele vai dar conta de jogar a Série B? Porque eu olhando aqui o currículo dele, ele nunca jogou uma Série C na sua carreira. Então, o Paysandu será o primeiro time grande que ele vai jogar. Tá? O CSA é grande, é um time ali intermediário, nunca ganhou nada na vida. Mas falando sobre Gustavo Nicola, é o primeiro time grande de verdade que ele vai jogar na sua carreira e também a primeira vez que ele vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Claro que a gente torce para chegar aqui e dar certo.
tá? Mas eu já fico um pé atrás quando o jogador vem da terceira divisão, tá bom? Mais um time que foi rebaixado ainda, tá? Mas vamos desejar sucesso, né? Que ele já foi relacionado para o jogo contra o Goiás e tomara que ele faça uma excelente partida, ajude o Paysandu a vencer o time do Goiás fora de casa nesse próximo sábado. Bom, galera, agora é o seguinte, vamos ver a opinião da imprensa de Goiás. A gente sabe que os caras são lunáticos, né? Mas agora que o Paysandu está numa fase péssima, cara. Péssima. Mas vamos ver a opinião dos caras. Será que estão menosprezando o time do Paysandu para esse confronto? Vamos conferir. Eu acho difícil que o Goiás não vença a partida, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Maestro Tim, um tropeço, um empate, que seja. Um empate, um ponto conquistado. Pode colocar o Goiás a 3 pontos do quinto colocado, que é o primeiro time fora da zona de classificação. A 2 pontos, né? Do sexto colocado, do quinto colocado da Série B. Você vê o tropeço sendo aí, digamos que, o início de uma crise que pode, inclusive, comprometer o acesso do Goiás, que estava Cara, eu queria estar numa crise no G4, cara. Essa crise eu queria. praticamente confirmado nessa segundona, maestro? Acho que se isso acontecer, pode ser o início ali de uma situação de muito incômodo. Porque eu vejo esse jogo, desde que o Mancini voltou, até falei isso aqui no início da semana, Thiago, eu vejo que é o jogo que o Mancini está mais sob pressão. Até assim, entendo a colocação do Matheus, não descarto essa possibilidade, principalmente em relação à derrota, uma possível demissão do... Sabe que eu tiro o chapéu ao pessoal da imprensa de Goiás? Que eles botam o pau na mesa mesmo, cara. Cobro mesmo os times de lá. Diferente da imprensa daqui, parece que o Paysandu na lanterna, parece que tá lindo pra eles. A gente não vê os caras questionando a diretoria, a gente não vê isso, cara. Mas a imprensa de Goiás eu tiro o chapéu porque eles cobram mesmo o time de lá, cara. Do Mancini, eu ainda continuo acreditando no Mancini, acredito que ele é capacitado demais para levar o Goiás para a Série A, lógico que ele andou tendo alguns erros aí, faz parte também da carreira, e ele precisa retomar esse caminho da vitória, e principalmente agora pegando lanterna, com todo respeito ao Paysandu, mas é o tipo de jogo que você não pode tropeçar. Já aconteceu no Campeonato Brasileiro da Série B em casa, jogando diante do Atlético, naquele momento o Atlético e lanterna, o Goiás tropeçou, e que esse tropeço lá atrás sirva de exemplo. Não pode mesmo, porque se perder, Thiago, principalmente essa 26ª rodada, ela embolou demais a parte de cima da tabela. Você vê o Novo Horizontino voltou, tá com 40 pontos, a 5 do Goiás. O Atlético Paranaense, nós estamos vendo aí o crescimento do Atlético Paranaense e nesse momento é um fortíssimo candidato a uma dessas 4 vagas, né? Você vê um Criciúma jogando muito bem, por mais que não venceu nessa última rodada. O Curitiba já tem 2 pontos a mais que o Goiás. Então eu vejo que a importância desse jogo ela é fundamental para o acesso, para você trazer uma tranquilidade. E principalmente, seria interessante, o mais importante é vencer, mas seria muito interessante vencer e vencer bem, para você trazer uma tranquilidade de volta para dentro do Goiás, para o torcedor ficar um pouco mais confiante nesse acesso. Realmente são 12 jogos pela frente, 6 vitórias aí, é muito possível, mas quando você deixa de vencer um jogo como esse, do próximo sábado, que é o lanterna da competição, um time que tá lá embaixo, que não tá ganhando de ninguém, aí você traz um problema muito grande para dentro do clube, principalmente o final da rodada. Se Novo Horizontino voltar a vencer, se Atlético Paranaense voltar a vencer, tem a Chapecoense que perdeu ontem, mas é um time que vinha jogando muito bem, Criciúma jogando bem, o Goiás pode perder essa segunda colocação, então eu acredito que sim, se o Goiás perder esse jogo, deixar de ganhar pro Paysandu, ele pode trazer para dentro da Serrinha ali uma pressão muito grande, e aí a gente começa a ver um pequeno risco de não acesso, e isso que preocupa. Cara, eu acho muito difícil, cara, o Goiás não subir essa temporada. Eu acho muito difícil. Por isso que eu daria uma seguradinha. Mas é futebol, amigo. Você vê o Mancini assim, na corda bamba, com esse nível de pressão todo para essa decisão de sábado contra a equipe do Paysandu? Thiago, em números, eu vejo que o Goiás ainda não pode colocar o acesso em risco. Mas, mentalmente, digamos que sim. Emocionalmente, o clube pode cair bastante em caso de derrota para o Paysandu. Seria uma sequência péssima do Goiás, algo que não se viu dentro do Brasileiro da Série B. Completaria o 4º jogo sem vencer, 3 derrotas, apenas um empate. Então eu penso que emocionalmente abalaria muito mais do que em termos de numéricos. Você vê o Goiás oscilando, ainda mantém aí 5, 6 pontos sempre do G5. Então os outros times de baixo, com todas as suas
perspicaz dentro da competição, o Goiás oscilando, perdendo aqui, empata ali, ele ainda conseguiu manter sempre uma margem de um descolamento bacana, só que agora chega o Atlético Paranaense, chega um Grêmio do Horizontino e cada vez mais começa a apertar isso. O Coritiba vacilou em casa pro Paysandu, o Atlético Paranaense já teve a senda de vacilo para um Botafogo de Ribeirão Preto, para um Volta Redonda. Eu vejo também que o Goiás já teve os seus vacilos contra Atléticos, da vida, Botafogos em Goiânia, então eu penso que quem errar menos nessa sequência, e é a hora que o Goiás gosta de se provar, vai conseguir esse acesso. Eu vejo esse jogo contra o Paysandu não um divisor de águas, mas eu não tenho medo do Mancini cair, pelo contrário, é a hora dele se provar, é a hora dele mostrar realmente que, de fato, ele construiu 45 pontos ao longo de toda a Série B de uma forma tranquila, de uma forma em que teve o grupo nas suas mãos. É hora dele mostrar realmente o seu valor, mostrar porque realmente deixou o Vitória na Série A e preferiu ficar em Goiânia, no Goiás. Ele preferiu ficar para escrever história, para voltar o time à Série A, para pensar, como ele mesmo deu entrevista já no planejamento de 2026, em outubro, novembro, nas contratações, para não competir com grandes tubarões financeiros. Então eu penso que o Goiás, ele tem um exemplo, o Goiás não é tão imediatista como é o Vila Nova, né? 2, 3 derrotas, e emocionalmente já pensa em mandar o treinador embora. Zanarte ficou uma porção de jogos aí e demorou a ser demitido. Então eu não vejo esse jogo do Paysandu como um divisor de águas para a era Mancini no Goiás, mas de fato, ele precisa se reinventar, precisa fazer o Goiás voltar aos caminhos da vitória, aos caminhos da tranquilidade, porque o torcedor já começa a duvidar de 12 jogos, 6 vitórias, mas eu não vejo o Mancini, em caso de derrota por Paysandu, sendo demitido não. Tá aí, galera, a opinião da imprensa de Goiás. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com ele, sim ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Também quero saber o placar de vocês, galera. Quanto será o jogo entre Paysandu e Goiás, tá? Outra coisa, antes de sair, galera, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e acompanhe tudo que acontece nos bastidores do maior do Norte e Centro-Oeste do Brasil, tá? Então, esse jogo contra o Goiás será a última cartada. Se perder, galera, dificilmente o Paysandu, infelizmente, vai se manter no Campeonato Brasileiro, tá? Mas enquanto a chance de escapar, eu vou torcer para o maior do Norte e Centro-Oeste do Brasil, para ele não ser rebaixado. Porque se o Paysandu for rebaixado, quem perde é os torcedores, quem perde é a imprensa, quem perde é todo mundo, tá bom? Então, muito obrigado, galera, e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.